gravar. Pronto. Vou ver se amanhã eu já consigo postar para vocês isso daqui. Ou hoje, vamos ver como é que vai ser, né? E vou compartilhar aqui com vocês, então, a minha tela. Me mandem aí se estão vendo aqui a tela aqui, me dá um ok aqui, por favor. Ou me fala aí pelo chat. Pra Ok, mim tá aparecendo. Tá aparecendo? Eu vou deixar ok. vou deixar na tela grande aqui, ó, acho que fica melhor, né? E aí vocês me falem aí, qualquer dúvida, vocês me interrompam aqui e me falam, porque não é possível ver o chat, tá? Então, Fechou. como eu disse, eu vou estar passando para vocês a ementa, ou seja, o que a gente vai trabalhar no decorrer do semestre, tá? Basicamente, a gente vai definir o que é um SGBD e banco de dados. Já que falando um pouquinho, o SGBD ele é um sistema que gerencia banco de dados, e o banco de dados é a coleção de dados propriamente dita. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A gente vai falar sobre quais são as principais características de um sistema gerenciador de banco de dados. A gente vai entender quais são as linguagens que existem para se trabalhar com o SGBD, que na verdade só existe uma, que é o SQL. A gente vai entender a arquitetura por trás de um sistema gerenciador de banco de dados, e aí já vai começar a entender como a gente vai projetar esse banco de dados. E vamos estudar dentro dessa projeção de banco de dados o modelo entidade e relacionamento, que é um dos modelos mais utilizados para a criação de banco de dados, e a gente vai aprender a criar diagramas para representar o que vai ser a nossa base de dados, que isso é chamado de DER, o diagrama entidade e relacionamento. Dentro do MER, né, do modelo entidade e relacionamento, a gente vai aprender o que são entidades, atributos, atributo-chave primária, atributo multivalorado, atributo composto, entidades fracas, relacionamento e atributos de relacionamento. Então, quando chegar a hora, eu vou explicar um por um para vocês certinho, dar exemplos e a gente vai trabalhar exercícios. Ainda vamos trabalhar cardinalidade entre relacionamentos. Vamos falar sobre MER estendido, que é um outro tipo de MER um pouco mais avançado. Vamos trabalhar o mapeamento do modelo relacional do MER, né, no caso, do modelo entidade relacionamento para modelo relacional, trabalhar a normalização e as suas regras. Basicamente, a nossa mente é isso. É bastante coisa, galera, para trabalhar num semestre, tá? A gente vai precisar aí se focar bastante, estudar bastante, mas não é nada muito complicado. Uma vez que a gente entende a teoria por trás, é muito fácil de realizar tudo que eu citei aqui para vocês, tá? Eu costumo dizer que banco de dados é muita visualização, esse primeiro momento aqui, onde você cria o DER. É muito raciocínio, tá? Entender os conceitos é fácil. Quebrar os paradigmas de raciocínio é que é um pouco mais difícil. Mas aí eu vou estar ajudando com vocês, a gente trabalhando essa lógica aí, tá? Essa é a bibliografia básica, certo? Normalmente esses livros têm na faculdade, não sei se já tem em formato digital. E essa daqui é complementar, acredito que tenha também aí na faculdade. Mas eu vou passar tudo que vocês vão precisar, tá? Não precisa se preocupar com essa aí, com os livros em si. Quem quiser buscar um pouco mais, aí eu recomendo ir atrás desses livros, certo? Sobre a disciplina, então, deixa eu abrir aqui a nossa primeira aula para a gente comentar a respeito, tá? Então, fazendo uma introdução ao que é banco de dados, falando de uma forma bem básica para vocês entenderem, vamos primeiro definir, tá, algumas coisas. Primeiro que um banco de dados é um conjunto de registros, tá? Então, quando eu digo registros, você pode pensar, por exemplo, para relacionar registro com o que eu quero dizer, já foram no posto de saúde e a pessoa foi lá e pegou um envelope com todos os seus dados? Isso daí é um registro, tá? Para gente aqui no banco de dados. Então, o registro é um conjunto de informações sobre algo, certo? Então,
a pessoa, eu, né, o Wellington, quando vou lá, a pessoa pega um registro meu que contém todos os meus dados. Então, o banco de dados, na verdade, é uma forma de organizar esse monte de registros, tá? Sobre diversas pessoas diferentes. Então, são conjuntos dispostos, né, em uma estrutura regular que possibilita a reorganização dos mesmos e produção de informação. Então, qual que é a ideia do banco de dados? Além de organizar informações, ele quer otimizar o processo de produzir mais informações, tá? Então, através dessa organização que o banco de dados ele é estruturado, você vai conseguir produzir vários outros tipos de informação que a gente vai ver no decorrer das aulas como isso funciona. Aí, como exemplo aqui, ó, conjunto de dados que contém informações sobre uma empresa em particular. Então, se a gente for parar para pensar, eu vou falar para vocês quais são as características de uma empresa. As características de uma empresa são o nome, endereço onde ela está, né? Tamanho do prédio, localização geográfica. Eu estou falando aqui coisas que podem definir o que é uma empresa. Agora, essas coisas, elas são, vou falar assim, comuns para qualquer empresa, né? Só que quando eu começo a dar sentido a isso, quando eu falo, ó, empresa FEF, por exemplo, o endereço Fernandópolis, a localização geográfica Avenida Perimetral, por exemplo. Eu não sei qual é certo o endereço aí, mas vai ficar claro mesmo assim o exemplo. Então, quando eu começo a citar o que é cada coisa, você já começa a ter uma ideia sobre qual registro que eu estou definindo, o registro FEF. Só que se eu pegar esse mesmo registro e falar sobre, nesse mesmo registro, só um segundo aí, galera, deixa eu desativar aqui o meu WhatsApp aqui que tá online, eu não tinha visto. Então, quando você tem esse conjunto de características e eu preencho essas características com informações, eu tenho um registro em particular, no caso o registro FEF. Se eu pegar uma outra empresa, por exemplo, a Coca-Cola, qual que é o endereço? Rio Preto, avenida tal, o tamanho da Coca-Cola é tal. Eu estou descrevendo um outro registro, uma outra informação dentro dos mesmos moldes. Então, registros são características em comum sobre alguma coisa, tá? E o banco de dados ele vem para fazer essa organização, tá? Beleza? Alguma dúvida até aqui? Se alguém tiver dúvida, me interrompa, ok? Pode me interromper aqui que a gente tira a dúvida. Bom, então uma organização, né, vai seguir um modelo de dados relacional. Foi o que eu acabei de falar aqui para vocês. Vai ter uma série de características, de informações para compor esse registro. Então, basicamente, retornando aqui, o banco de dados é uma forma de organizar essas informações. Eu tenho um modelo que a gente vai trabalhar, um modelo relacional de banco de dados. Bom, existe outro modelo, professor? Existe o não relacional. Por enquanto, a gente não vai se preocupar com esse tipo de modelo de dados, tá? Vou me preocupar somente com o modelo de dados relacional por hora. Então, a gente vai trabalhar em bancos de dados relacionais. O que é um banco de dados relacional? Presta atenção nessas tabelas aqui embaixo. Elas estão como uma tabela do Excel, né? Nome das colunas, contendo a informação que essa coluna vai conter, e na linha é um dado em específico sobre alguém. Então, por exemplo, nessa primeira linha aqui, ó, 32, eu tenho este campo que é o número do empregado, e nesta linha a descrição desse empregado. Então, o empregado de número 32 possui o nome João Silva, o salário 380 e trabalha no departamento 21. Então, esse conjunto de dados compõe um registro que tem informações que estão descritas nessas linhas sobre o João Silva. Se eu passar aqui para baixo, o Marcelo Reis, por exemplo,
ele também possui um número de empregado, um nome de empregado, um salário e um departamento. Só que vejam só, ele já tem outras informações que compõem esses dados. Ele é o número 74, o nome dele é Marcelo Reis, ele tem um salário de R$ 400 e trabalha no departamento 25. Então veja só, que por mais que eles tenham características, dados iguais, o que compõe esses dados é diferente. E isso que torna esse registro como sendo único. Então, basicamente, um banco de dados ele vai se preocupar em organizar as informações dessa maneira. Perdão, galera. Estou meio engasgado aqui. Bom, então, essas tuplas são as linhas, a gente chama de tupla. E as colunas são os dados em específico dessa tupla, tá? E o conjunto aí, então, dessas linhas com as colunas formam um registro. Se eu partir para essa tabela aqui do lado, eu tenho uma descrição de uma tabela chamada departamento. Dentro dessa tabela departamento, eu vou ter o número do departamento, qual que é o nome desse departamento e o ramal de telefone. Se eu pegar a primeira linha, eu estou descrevendo o departamento de código 21, falando que o nome dele é pessoal, departamento pessoal, de ramal 142. A mesma coisa para o de baixo e para o outro. Se eu quiser saber, então, em qual departamento trabalha o Marcelo Reis, eu vou ter que olhar aqui o número do departamento, é o 25, e eu relacionando com a tabela aqui do lado, eu posso dizer claramente que o Marcelo Reis trabalha no departamento financeiro, certo? Então, basicamente, o banco de dados ele vai estabelecer essa relação entre as informações. Então, por isso é um banco de dados relacional. Eu relaciono informações de um conjunto de registro com outro conjunto de registro e a partir daí eu consigo tirar informações a mais. Eu gero outras informações. Por exemplo, se eu quisesse saber o salário do Marcelo Reis, eu saberia somente com essa tabela, R$ 400. Só que se eu quisesse saber em qual era o setor que ele trabalhava, somente com o código eu não sei. Mas se eu relacionar com essa tabela, por meio do código, eu já consigo gerar informação que é o setor financeiro e que ele possui ainda o ramal de telefone 143. Então perceberam que essa junção dessas duas tabelas gerou uma informação a mais? E se eu colocasse outras tabelas aqui relacionadas, eu ia gerando mais e mais informações. Então, basicamente, o modelo de dados relacional, né, o modelo de banco de dados relacional, ele vai trabalhar com essa premissa. Coleções de dados, ou seja, tabelas separadas, mas interligadas para produzir informações. Até aqui alguma dúvida? Não, né? Então, vou seguir. Não, professor. Tranquilo, né? Aqui tem um exemplo, tá? Que eu já dei o exemplo ali atrás, mas vamos pensar aqui, ó, dado. Quando eu falo sobre um dado, se tratando de um banco de dados, é a menor unidade identificável que tem um significado no mundo real. Por exemplo, nome, sobrenome, rua, ID, né, de identificador, dentre outras coisas. Trocando em miúdos, um dado seria um único espaço dessa tabela, ou seja, um nome do empregado, desconsiderando salário, departamento e nada. Isso daqui é um único dado, certo? Então, essa é a menor porção que a gente vai achar de uma informação dentro de um banco de dados. O registro é quando eu agrupo esses vários dados para gerar um conjunto de informações que vai identificar algo no mundo real. Então, ó, grupo de dados relacionados tratados como uma entidade isolada por uma aplicação. Quando eu descrevo algo dentro de um banco de dados, eu chamo isso de entidade. Vamos voltar aqui, então. Então, ó, esse primeira linha aqui, ó, é meu registro. Tá? Então, tudo que está nessa linha aqui é um registro sobre o João Silva. Tá?
Então, cada linha aqui é um registro, certo? E cada coluna é uma informação desse registro. Cada espaço que está aqui, então, é uma tupla desse registro, certo? Quando eu descrevo esse tipo de situação, eu falo, deixa eu ver aqui qual que é o termo aqui, para não falar bobagem para vocês. Conjunto de dados, organização, modelo, acho que eu voltei demais aqui. Quando eu falo, então, um registro dentro do banco de dados, eu estou falando sobre essa linha aqui, tá? Ou uma linha em específico numa tabela. Um conjunto de dados que identifica alguém. É bom vocês prestar atenção nisso. Durante as aulas a gente vai tirando as dúvidas, mas esses nomes, registro, dado, tupla, entidade, a gente vai trabalhar muito durante as aulas, tá? Então vai ficando mais claro como isso funciona. E um arquivo é um conjunto de um monte de registros, tá? Então essa tabela em si seria um arquivo. Bom, concluindo então. Um item é um dado chamado de coluna ou atributo. Um registro é a linha, como eu mostrei para vocês, e o arquivo é a tabela. Então, um banco de dados seria basicamente um monte de tabela, né? Várias tabelas contendo dados e armazenadas em um computador, tá? E mais, elas são relacionadas entre si, como eu mostrei aqui no exemplo, né, do empregado e departamento. Então, você tem isso organizado dentro de um banco de dados, sempre na tentativa de atender a necessidade de um usuário ou de uma organização ou de um usuário dentro de uma organização, certo? Então, a definição correta para banco de dados é você falar que é um conjunto de dados organizados em tabelas que se interrelacionadas que geram informações, aos quais cada linha dessa tabela contém um registro de algo representado no mundo real, certo? Tranquilo? Bom, todo banco de dados ele tem um ciclo de vida entre o início, quando ele é projetado, e até o fim, quando ele é implementado e utilizado, tá? Esse ciclo de vida ele começa na análise de requisitos, que é a coleta de informações e quais as regras utilizadas para essa coleta de informações. Depois a gente tem o projeto lógico, que normalmente engloba a parte de diagramas, que são os DARES, tá? Que a gente vai trabalhar. Depois é o projeto físico, construção do banco de dados. E, por fim, colocar o banco de dados em utilização junto com o programa, que é a implementação. A nossa disciplina ela vai se focar nesses dois primeiros itens. Tá? A gente vai trabalhar em análise de requisitos para coleta de informações e no projeto lógico. Depois, no banco de dados 2, a gente trabalha o projeto físico, tá? E um pouco de implementação. E no avançado também, continua no projeto físico e implementação. Então, nesse início, a gente trabalha com análise de requisitos e projeto lógico. Tá? Então, nessa disciplina, a gente vai entender como é feita a coleta de dados dentro de uma empresa, ou mediante alguma situação, e quais as regras que a gente vai estabelecer para isso, e vai entender como utilizar essa análise de requisitos, ou seja, essas informações que a gente pegou, para criar um projeto lógico, ou seja, um diagrama, uma ideia do que pode ser o nosso banco de dados, e a partir dessa ideia a gente melhorar esse banco de dados, para na hora que implementar o projeto físico, esse banco de dados está no seu estado ótimo, certo? Sempre tenham em mente que um banco de dados ele é o alicerce de uma aplicação. Se você fazer o banco de dados errado, a sua aplicação, consequentemente, vai trabalhar errado, certo? Então é necessário ter uma boa análise de requisitos e um bom projeto lógico para um banco de dados ele ser criado de uma maneira eficaz, tá? E aí na nossa disciplina a gente vai ver isso. Bom, então, já começando aqui para a gente entender o que é um sistema gerenciador de banco de dados. A gente acabou de entender que o banco de dados, então, é uma coleção de dados que organiza esses dados em tabelas e interrelacionam essas tabelas, né? O SGBD
é um software que gerencia essa coleção de dados. Então, eu posso ter, por exemplo, um banco de dados PostgRE e trabalhar com o PG Admin como gerenciador de banco de dados. O banco de dados é PostgRE, o gerenciador é PG Admin. É como se eu tivesse um software que auxilia eu a gerenciar as informações dentro de um banco de dados. Para cada banco de dados existe um SGBD específico, certo? Bom, então são softwares que permitem a definição de estruturas para armazenamento de informações e fornece algumas mecânicas para você manipular essas informações. No decorrer das disciplinas de banco de dados, a gente vai trabalhar com esses SGBDs, tá? Então, são softwares que estão ali no computador para ajudar você a gerenciar as informações. O objetivo principal é retirar da aplicação cliente a responsabilidade de gerenciar o acesso, manipulação e organização dos dados. Quando eu falo aplicação cliente, imagina um software no seu celular, por exemplo, o WhatsApp. Você sabe que o WhatsApp ele faz um backup das suas informações. Se ele faz backup das suas informações, quer dizer que existe um banco de dados por trás. Mas você sabe como esse banco de dados funciona? Você não tem a mínima ideia. Só sabe que a aplicação faz esse backup de informações. Então, isso não é responsabilidade minha, o usuário, tá? Eu sou o cliente do WhatsApp. Isso daí ficou a encargo do SGBD que o próprio WhatsApp usa e das regras adotadas para a criação desse banco. Então, essa é a ideia do SGBD, auxiliar esse gerenciamento de dados. Fora que disponibiliza uma interface para que os clientes do SGBD possam alterar, incluir, consultar dados previamente armazenados. Esses clientes de SGBD, normalmente a pessoa é responsável pelo banco de dados, tá? Sempre uma pessoa, vou ter um analista de dados, perdão, sempre uma empresa em um software, uma empresa de software, eu tenho alguém que é um analista de dados, que vai ser responsável pelo banco de dados, que é o cara que vai ter acesso a esse SGBD. Eu tenho o cara que programa e eu tenho o cliente para quem eu vendo, que ele não sabe nem como funciona o banco, nem como funciona a programação. Ele só quer saber da aplicação funcionando. Então, essa é a ideia, tá? No caso, a gente vai aprender como manipular esses SGBDs no decorrer das disciplinas. Aqui dá um exemplo de um monte de SGBD, tá? Microsoft SQL Server, o próprio PostgreSQL, que é o que a gente vai usar nas aulas. Tem um chamado Cassandra, que é um NoSQL, que a gente chama. Esse é o banco de dados utilizado pelo menos foi o banco de dados utilizado pelo Facebook há algum tempo. Oracle, que é bem famoso, né? MySQL também é bem famoso. Tem o DB2 da IBM. Axis é famoso. SQLite é usado em Android. MongoDB é outro NoSQL. Tá? Esse Hands eu nunca trabalhei com ele. Esse é o símbolo do Firebird e o IB Expert. Tá? Então aqui são alguns bancos de dados mais usados que existem no mercado aí. Na nossa aula a gente vai focar no PostgreSQL. Mas não se preocupem, tá? Banco de dados, quando você aprende a mexer em um, normalmente você consegue mexer em quase todos os outros, porque a linguagem ela é universal para todos os bancos de dados. Por que eu falei quase? A Oracle, em específico, ela necessita de alguns cursos. Existem cursos para quem trabalha com o banco Oracle, porque o banco Oracle ele implementa algumas funcionalidades que não tem outros bancos, e é necessário um curso para entender isso. Mas os demais bancos acaba sendo tranquilo de entender, certo? Quais são as características, então, de um SGBD? Tá? Para que se usa um SGBD e o que ele traz, né, de benefício? O primeiro benefício é controle de redundância. Quando eu digo controle de redundância, por meio de um sistema gerenciador de banco de dados, eu consigo evitar que vários dados iguais sejam inseridos em um banco de dados. Então, imagine, eu me cadastrar 10 vezes em um banco. Eu consigo evitar isso. Isso poderia gerar alguma confusão
para quem manipula um sistema baseado num banco de dados onde existe redundância de dados. Então, o SGBD ele é responsável por esse controle de redundância. O SGBD também é responsável por compartilhar os dados que estão armazenados dentro do banco de dados e conseguir fazer com que ele chegue até um cliente. Tá? Então, ele também é responsável por isso. O SGBD é responsável também por controlar quem acessa ou não um banco de dados. Então, a gente vai entender, quando a gente trabalhar com o PostgRE, que vai ser o nosso SGBD, que existe um login e senha, não é qualquer um que acessa o banco de dados. Então, existe por meio do SGBD um controle de acesso também. Ele cria um controle de transação. Quando eu digo transação aqui, transação de informações, tá? Ele controla quem acessa, quando acessa, em que momento acessa, quem altera, quem exclui a informação. Então, isso é controlado pelo SGBD. Tá? Por exemplo, se duas pessoas clicar para consultar uma mesma informação, ele vai controlar quem consulta primeiro e quem consulta depois. Bom, acesso a múltiplas interfaces. Então, eu consigo fazer, o SGBD consegue criar uma situação onde várias aplicações conseguem se conectar ao mesmo banco de dados, tá? Ele tem restrições de integridade, ou seja, ele consegue garantir por meio dessas restrições que as informações contidas dentro do banco de dados, elas serão únicas e íntegras, tá? Então, ele também tem essa característica. Ainda o SGBD, por meio dele, é possível fazer a backup das informações do banco e garantir que essas informações sejam recuperadas caso você perca, tá? Ele causa independência dos dados porque ele gerencia esses dados em tabelas, como a gente já viu anteriormente. E a indexação automática é a questão de que o próprio banco de dados, né, o SGBD, se preocupa com o armazenamento desses dados em memória. Eu, usuário, só insiro as informações lá, o SGBD que se vira com, com esse armazenamento em memória. Então ele tem todas essas características, tá? É importantíssimo, sem SGBD dificilmente a gente consegue trabalhar de maneira eficaz com um banco de dados. Aqui, falando sobre o que é cada um, eu vou pular porque eu já falei, tá? Mas depois eu vou mandar aí para vocês a projeção e vocês podem ler certinho como está ali. Eu basicamente falei o que tem ali. Bom, para que então se usa um SGBD, né? A ideia é consistência dos dados, independência de dados, tá? Então, os dados ser consistentes, ser verídicos, né? Ser reais e saber que esses dados eles são independentes, ou seja, eles são dados concretos, tá? Bom, é uma ferramenta, então, por excelência para promover a integração de diversos componentes de um sistema de software. Então, o banco de dados ele consegue fazer com que várias funções de um software consiga trabalhar em uma mesma base de dados. Então, ele consegue integrar essas funções em uma mesma base de dados. É como se fosse o alicerce do sistema. Concentra um maior potencial para promover acesso compartilhado de informações sem bloquear desnecessariamente o compartilhamento. Então ele consegue aí promover acesso à informação a várias pessoas ao mesmo tempo, como eu já disse anteriormente. Então só é possível, por exemplo, eu ter um Gmail e acessar meus dados lá no Gmail, e você também, e todo mundo junto ao mesmo tempo, como por exemplo a gente já fez várias vezes em sala de aula, ou mandar a informação e vocês acessarem o Gmail lá e baixar essa informação, porque existe um sistema gerenciador de banco de dados que garante esse compartilhamento de informação sem bloquear vocês quando esse acesso compartilhado acontece. Então, não é um servidor para cada usuário do Gmail, é um servidor para vários usuários. Então, se não houvesse acesso compartilhado, eu não conseguiria acessar simultaneamente eu e mais 40, 50, 100, 1 milhão de contas ao mesmo tempo, tá? Então, esse GBD é importante por isso. Retiram dos programas aplicativos muita da complexidade de gerenciamento de estruturas de acesso de dados.
porque o SGBD ele trata desse gerenciamento por ele só. Então, o programa aplicativo seria um programa que alguém desenvolve, só se preocupa em acessar esse banco. Como vai ser gerenciado os dados, o banco de dados que se vira, o SGBD, no caso. Facilita o backup, como já disse, e por meio do banco de dados também é fácil adotar padrões para uma empresa, facilitando aí o emprego, né, desses padrões dentro da empresa. Bom, aqui é uma atividade que a gente ia desenvolver em sala, caso tivesse em sala com vocês, que é algumas perguntas sobre os temas abordados. Eu vou mandar essa projeção para vocês. Eu vou querer que vocês respondam essas atividades e me mandem no Classroom. Eu ainda não criei lá a nossa disciplina no Classroom, mas vou criar e aí depois vocês me mandam, tá? E falando ainda aqui, então, sobre linguagem de acesso de um SGBD, tá? Existem várias. Aliás, perdão, existem várias. Existe uma só, na verdade, é uma linguagem específica, tá? É chamada SQL. Vocês já devem ter escutado falar sobre isso. SQL significa trava-língua, Structure Query Language, tá? Uma linguagem estruturada de pesquisa. Então, por meio dessa linguagem, ela funciona universal para qualquer banco de dados, que vai ser feito o gerenciamento desse SGBD, que é o que a gente vai trabalhar lá no banco 2 para frente. Bom, o SQL, então, pode dividir-se em 4 grupos. A primeira é a linguagem de definição de dados, tá? que é usada para manipular o armazenamento de dados no banco de dados. A segunda é a linguagem de manipulação de dados, que é usado para pesquisa desses dados em banco de dados. A terceira é a linguagem de seleção de dados, que é utilizada para pegar informações de dentro desse banco de dados. E a quarta, que permite o acesso aos usuários, que aí é o controle de usuário propriamente dito do próprio SGBD. Lá na nossa segunda frente da disciplina, no banco 2, a gente vai trabalhar melhor isso daqui. É só para vocês entenderem como funciona. Então, a arquitetura do SGBD ela é baseada em modelos de dados, tá? Os modelos de dados podem ser basicamente 2 tipos: alto nível e baixo nível. Vamos tentar explicar aqui o que seria o alto nível e o baixo nível. Alto nível é um modelo de dados conceitual, fornece uma visão mais próxima do modo como os usuários visualizam os dados realmente. E o baixo nível, o modelo de dados físico, fornece uma visão detalhada do modo como os dados são realmente armazenados no computador. Vamos falar um pouquinho melhor sobre isso. Deixa eu ver aqui se eu detalhei. Não. Então eu falo se não tem lá. O alto nível é como se fosse a linguagem que eu uso. Então, por exemplo, eu falar para vocês, por exemplo, eu quero descrever uma empresa, então eu vou chegar em vocês e vou falar, não precisa ser, o McDonald's está em Fernandópolis, na avenida principal, não sei o nome da avenida aí, mas poderia citar o nome, tá? Próxima rotatória no endereço X, né? Não sei também qual é o endereço, mas eu estaria aí citando o endereço. Esse é um modelo de alto nível, porque é algo que você entende, que qualquer um entende. Então é isso que o usuário tem que ver quando estiver manipulando um banco de dados. Porém, o baixo nível é como essas informações são guardadas, armazenadas no computador. Esses dados sobre o McDonald's estão armazenados no endereço X de memória, na região tal do HD. Então, vejam só que são coisas diferentes, tá? E o SGBD ele se preocupa com essas duas coisas. Mostrar o alto nível para quem está manipulando o SGBD, que é um usuário comum, e o baixo nível ele se preocupa que é a questão de armazenamento físico dos dados, como ele vai ser tratado ali dentro do computador, que normalmente o usuário nem fica sabendo como isso é feito. Então, tem 3 níveis de esquema aqui, tá? É uma arquitetura em 3 esquemas que a gente chama.
A principal meta dessa arquitetura é separar aplicações de usuário do banco de dados físico. Então eu tenho esses três níveis como sendo o nível externo, que é o mais próximo do usuário, ou seja, é aquele que ocupa o modo como os dados são vistos, que se preocupa, né, como o usuário vai ver a informação. Um modelo conceitual ou lógico que descreve quais dados são armazenados no banco de dados e quais o interrelacionamento entre eles, que é basicamente aquele esquemático de duas tabelas que eu mostrei para vocês. Esse é utilizado normalmente por quem administra o banco de dados. E o interno ou físico, que é mais próximo ao armazenamento desses dados no computador, que quem se preocupa é o SGBD. Basicamente, a nossa disciplina vai tratar desse nível intermediário aqui, conceitual ou lógico, tá? Então, o banco de dados 1 fica focado aqui. Bom, então, aqui um esquemático para ficar um pouquinho melhor para vocês compreenderem. No esquema mais de baixo, eu tenho o banco de dados propriamente dito. No esquema mais em cima aqui, eu tenho o usuário. Então, um exemplo, o usuário final, uma pessoa que está manipulando um sistema aí conectado a um banco de dados, ele vai ter uma visão ou várias visões de informações. Então, por exemplo, eu posso ter aqui 10, 12, 20, 30, 100 usuários finais conectando ao mesmo tempo uma base de dados e cada um tendo uma visão de informações diferentes, porque o SGBD garante múltiplos acessos a essa base de dados. Então, nesse nível externo, eu teria isso. Esse usuário ele não sabe mais nada além do que ele pode acessar várias informações do banco de dados. A partir daqui, existe um mapeamento conceitual aqui, né, que gera visão conceitual, esse nível conceitual. Onde eu tenho um esquema conceitual que seria como o banco de dados vai trabalhar, que é o que a gente vai se preocupar em definir nessa disciplina. Então, a partir desse esquema, é feito esse esquema aqui, depois de projetado, ele é implementado, e aí ele se torna o banco físico. E a partir daí, nesse banco físico, onde está o SGBD, né, o esquema interno, aqui está o SGBD, ele gerencia como vai ser armazenado essas informações. Então, nesse esquema conceitual, eu vou me preocupar no que o usuário precisa receber de informação e como eu vou esquematizar essas informações que o usuário necessita para ser inserida em um banco de dados. Então, aqui começa, né, a ideia de um banco de dados. Está aqui, ó, no nível conceitual. E aqui, então, a gente leva em consideração também a visão do usuário, porque, afinal, quem vai receber essas informações e quem vai alimentar o banco é um usuário final. Bom, exemplo então, vamos entender melhor esses níveis. No nível externo, pensa em uma secretária. Ela tem a visão na qual cada empregado possui somente 2 campos ali. Então vamos supor que essa secretária ela vai cadastrar um empregado em um sistema. Só precisa do nome e do salário. A empregada só vê isso na tela. Já o contador, que é um outro usuário desse sistema, tem uma visão onde o empregado vai ter também, cada empregado tem nome e salário. Então, cada um dos dois, por mais que seja o mesmo campo, tem visões diferentes, porque cada um tem uma tela de computador com a tela de cadastro lá específica para ele. Então, o acesso está acontecendo no banco. Então, esse é o nível externo. A secretária sabe que existe o nome e o salário, o contador sabe que existe o campo nome e salário. Acabou, não sabe mais nada que isso. No nível conceitual, o banco de dados contém informações relativas ao tipo da entidade chamada empregado. Então, olha o termo entidade e empregado. Quando eu falo entidade, é o que eu quero descrever dentro do banco de dados. Então, a entidade empregado, ela possui os campos nome e salário. Só que lá na hora que eu projetei o banco de dados, eu defini que cada membro dessa entidade empregado, que cada registro dessa entidade empregado, teria um número de empregado, um número do departamento e um salário. Então vejam só a diferença, né? A usuário lá, secretário ou contador, não sabe que é número empregado, que é número departamento,
que o nome do campo é salário, que é uma entidade, que aquilo é uma tabela. E para eles também nem interessa, lhes interessa que o sistema retorne o nome e o salário. Como isso vai chegar para eles, não importa. Já para a gente vai importar, porque a gente vai se preocupar em como organizar essas informações para que isso aconteça. E no nível mais interno, os empregados são representados por um tipo de registro armazenado, determinado emp underline armazenado, com 20 bytes de comprimento, contendo 4 campos, um prefixo de 6 bytes mais 3 campos de informação de empregado. Além disso, os registros são indexados sobre o campo emp. Quer dizer, isso daqui é como vai trabalhar fisicamente no computador, esses dados. Para a gente também não interessa, quem se vira com isso é o SGBD. Galera, até aqui, tranquilo? Alguma dúvida? Deixa eu vir aqui para ver. Sim, eu tenho uma. Pode falar. Certo. Professor, tem como você mostrar o que é uma entidade, para ficar claro na minha mente? Que eu entendi sua explicação, mas Tem. mais ou menos. Se mostrar ajuda. Só me dá um segundinho. Ok. Eu quero só confirmar, deixa eu ver aqui para baixo se eu mostro que é uma entidade. Não, não mostro. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver se aqui em cima tem alguma coisa que eu possa usar para tirar a sua dúvida. Ó, uma entidade. Eu vou voltar aqui na tabela, vou apresentar ela para ver se eu consigo tirar a sua dúvida. Se ficar dúvida, você me fala que eu tento montar um outro exemplo. Então veja só. Até a tabela aqui no banco, certo? Aí eu falei para vocês que cada coluna dessa representa uma característica, né? Um dado de algo que vai ser representado aqui dentro dessa tabela. E eu falei que cada linha dessa daqui, né, contém um registro. A entidade empregado é o conjunto de todos esses registros. Então, você está vendo aqui, ó, empregado? Eu tenho o número do empregado, o nome do empregado, salário empregado, departamento empregado. Isso é uma entidade empregado. Entendeu? E Aí eu tô confuso. os registros, para mim, não importa. Importa que a entidade tem as características que eu vou precisar para definir 1, 2, 10, 20, 30 empregados. Entendeu? Mais ou menos, ainda tô confundindo com o nome da tabela mas Não, tô caminhando aí. esquece o nome da tabela. E pensa no que a tabela representa. Entendeu? A entidade seria o todo, então. Seria o todo, exatamente. O conjunto do nome dela, mais os campos delas e todos os itens que tem dentro dela. Entendi. Entendeu? Então, toda Sim. tabela ou entidade, você pode chamar a tabela de entidade, é a mesma coisa. Para ficar mais fácil. Todas elas vão ter que ter um nome. A gente vai ter que definir esses nomes, tá? Só que tudo que ela representa é uma entidade. Então, a entidade empregada, ela é representada por um número de empregado, um nome de empregado, um salário e um departamento. Ah, professor, mas e essas informações aqui dentro? Isso daí não me interessa, tá? Por enquanto. Interessa que essa entidade, ela representa isso. Quando eu preencher esses dados, eu vou falar que são registros baseados nessa entidade. É como se fosse um modelo, entendeu? Do que eu preciso. Entendi. Entendeu? Tranquilo? Tranquilo. Beleza? Mais alguém? Mais alguma dúvida? Não, eu vou dar uma olhadinha aqui no chat, que como fica a tela full aqui. Não, tranquilo. Ó, galera, só aproveitando que eu dei essa pausa aqui, na hora que acabar a aula, não saiam, porque estão pedindo para fazer a chamada, e eu vou fazer aqui a chamada, tá? Deixa eu ver aqui só. Beleza, falei disso. Vamos vir para cá. Tá acabando só, já falta 7 slides, tá? E a gente já acaba essa parte inicial. Então aqui, ó, na sequência, sempre se tratando de sistema gerenciador de banco de dados, eu sempre tenho um conjunto formado pelo próprio banco de dados, por aplicações que fazem uso desse banco de dados, e isso eu chamo de sistema de banco de dados. Quando eu falo então sobre sistema de banco de dados, eu tenho o que compõe um sistema. Eu tenho usuários, quem usa esse banco de dados, né? As pessoas que projetam esse banco de dados também estão aí.
eu tenho os programas que acessam esse banco de dados, eu tenho o sistema que gerencia o banco de dados e eu tenho o banco de dados propriamente dito. Vou dar um exemplo um pouco melhor. Vamos pensar no PostgreSQL. O banco de dados PostgreSQL é o meu sistema de banco de dados. Então ele está aqui, ó. Como é que eu vou trabalhar com esse sistema de banco de dados? Usando o pgadmin, que é o sistema gerenciador de banco de dados feito para o Postgre. Tá? Então, eu sempre vou ter um sistema gerenciador de banco de dados feito para um banco de dados. Então, nesse caso, o pgadmin ele é feito para o banco de dados PostgreSQL. E beleza, então isso daqui eu entendi essa relação. E quais programas pode acessar esse sistema gerenciador de banco de dados que vai controlar esse banco aqui? Eu posso, por exemplo, sentar aqui no meu computador, desenvolver uma aplicação em Java com um banco de dados feito em Postgre, no Postgre. Então eu teria essa minha aplicação fazendo uso desse SGBD que vai controlar esse banco de dados. Aí eu pego esse programa, por exemplo, um programa que controla as entradas e saídas de vendas, né, ou as vendas de uma pizzaria. Quem que seriam os usuários desse programa? Os donos da pizzaria que compraram o programa de mim. Então ficou claro? Isso que compõe um sistema de banco de dados. É errado eu pensar somente no SGBD e no banco de dados. Eu tenho que pensar nos programas que acessam e nos usuários que vão utilizar esses programas. Então, numa hierarquia de cima para baixo, eu tenho usuários que muitas vezes nem sabem que existe um banco de dados, ou que sabe, mas não entende como funciona, que só usam os programas. Esses programas em si, eles fazem acesso a um sistema gerenciador de banco de dados para puxar as informações para eles ou para armazenar informações neles. E o sistema gerenciador de banco de dados se preocupa em como tirar ou inserir essas informações no banco de dados. Então, basicamente, é isso que compõe um sistema de banco de dados. Certo? Caso tenha alguma dúvida, pode me interromper, tá, galera? Bom, aqui tem um esquemático um pouco melhor, ó. Eu tenho usuários e programadores que fazem algumas transações, né? Inserem informações em programas ou consultam informações desses programas. Esses programas, por si só, eles fazem acesso a um banco de dados, inserindo, né, perdão, a um sistema gerenciador de banco de dados, inserindo ou pegando informações. E o sistema gerenciador de banco de dados, por sua vez, indexa esses dados na memória de um computador e insere esses dados dentro do banco de dados. Isso compõe o que é, isso tudo compõe o sistema gerenciador de banco de dados. Então tem a pessoa aqui que faz uso do programa, como eu disse anteriormente. Esse programa insere ou tira informações por meio do sistema gerenciador de banco de dados. E esse sistema gerenciador de banco de dados ele tem que controlar como isso vai ser armazenado dentro da memória de um computador. Ele faz isso por meio de uma indexação, né? Ou seja, uma tabela de informações contendo os endereços de memória onde está inserido essas informações e gerenciando o banco de dados para que essas informações fiquem alinhadas com esses endereços. A grosso modo falando, é assim que funciona. Então, o sistema de banco de dados ele é composto por tudo isso em conjunto. Então, aqui ó, eu tenho alguns envolvimentos com o gerenciamento de banco de dados. Quem são esses caras que se envolvem, né? O que está envolvido com esse gerenciamento? Tem 4 pessoas que normalmente se envolvem com base de dados. São 4 profissionais, né? Ou usuários. O primeiro é o administrador de dados. É a pessoa que vai pensar no banco de dados e em como esse banco de dados vai ser estruturado, que é o que preza a nossa disciplina, mostrar isso para vocês. O segundo, pode ser muitas vezes esse segundo pode ser o mesmo que o primeiro ou uma pessoa distinta, tá? É quem vai administrar essas informações, quem vai ter acesso e quem vai conseguir
manipular essas informações dentro de um banco de dados, tá? Então, um projeta, o outro manipula os dados depois de implementado, manipula o SGBD. Muito pode ser o mesmo profissional tendo esses dois papéis, ou pode não ser, depende. A terceira pessoa que se envolve com banco de dados é quem programa. A pessoa que senta, por exemplo, numa linguagem de programação, Delphi, e faz o programa, muitas vezes não foi ele que desenvolveu o banco de dados. Ele trabalha sobre uma base de dados que foi feita por outra pessoa. Ele sabe desenvolver e acessar essa base de dados e fazer o que precisa fazer na programação com ela. Mas não necessariamente foi ele que projetou e ele que administra esse banco. E por fim, o usuário final, tá? Que é a pessoa que na verdade é a mais importante aqui, né? Porque sem o usuário final não teria por que existir um programa nem uma base de dados. Esse cara aqui vai ser responsável por fazer o uso, né, da base de dados em si e do programa criado. Então, esse daqui é o quarto papel envolvido. São tarefas distintas ou comuns. Por que comuns, tá? Distintas, primeiro, porque cada um pode ser uma pessoa diferente, um profissional diferente ou alguém diferente, e comum porque eu posso ter uma mesma pessoa com os 4 papéis. Por exemplo, eu me formo, eu decido criar um aplicativo para mim no celular para gerenciar as minhas tarefas diárias. Aí eu crio a minha própria base de dados, eu administro ela, eu desenvolvo o meu programa e eu uso o meu programa. Então, eu sou uma pessoa só que fez as 4 coisas. Mas normalmente em grandes empresas, esses papéis eles são divididos, certo? Qual a vantagem de cada um desempenhar seu papel? Primeiro que quando você divide o trabalho, principalmente se for um sistema grande, o trabalho anda mais rápido, né? Porque cada um tem preocupações menores, certo? Segundo que quando eu tenho essa divisão de trabalho bem implementada, eu consigo desenvolver soluções mais rápidas, porque eu tenho pessoas focadas em tecnologias específicas. Se eu for uma pessoa sozinha para fazer tudo, eu tenho que preocupar qual linguagem de programação, qual plataforma que eu vou usar, qual computador que eu vou usar, em que sistema operacional vai rodar, que banco de dados eu vou usar, como eu vou projetar o banco de dados, e aí vai. Se eu tiver pessoas divididas para isso, eu tenho preocupações focadas para cada um dos indivíduos, consequentemente eu tenho soluções mais rápidas. Então, essas são as vantagens de cada um desempenhar o seu papel. Bom, o administrador do banco de dados, então, eu falei aí anteriormente, né, mas aqui está falando um pouco melhor, tá? Responsável por extrair o processo ou negócio de questões, campos, informações que serão armazenados no banco de dados, tá? Então, ele tem que conhecer banco de dados, processo de negócio. Nunca descartar informações importantes ou não utilizar informações relevantes. Não necessita de saber como implementar as decisões de um banco de dados, que é a coisa que o DBA faz. Porém, normalmente esse cara aqui, ele pode ser o DBA. Define o tipo de acesso de dados a cada envolvido no projeto. Esse administrador de banco de dados, basicamente o que a gente vai aprender agora no banco de dados 1 é ser esse cara aqui. Como pegar essas informações de quem vai precisar de um sistema, como tabular elas, definir quais são as informações importantes, quais que eu não vou utilizar, e como eu vou implementar o banco. A partir daí eu tenho o Database Administrator, que é o administrador de banco de dados. Ele implementa decisões e solicitações provindas do administrador. Se esses dois caras forem pessoas distintas, esse cara vai entregar o projeto do banco para esse cara aqui, e esse cara aqui vai criar o banco físico. Vai sentar lá no SGBD e vai criar esse banco. Então ele implementa o que foi criado pelo administrador, né, anteriormente. São normalmente profissionais de TI com profundo conhecimento em banco de dados, no banco de dados em questão, tá? Se for um programador de banco de dados Oracle, o cara vai conhecer muito de Oracle. Ele não vai conhecer de outros bancos, professor? Vai. Mas o principal dele é Oracle, porque cada banco de dados,
Por mais que tenham SQL em comum, eles têm algumas particularidades próprias. Quem conhece as restrições tecnológicas, ou seja, o que o banco de dados que eu estou usando ou não, o que ele pode ou não fazer, esse cara aqui normalmente conhece isso, ele acompanha o ciclo de vida do banco de dados e é encarregado em observar o comportamento do banco de dados, bem como identificar problemas como performance, eficiência, dentre outras coisas. Esse cara aqui ainda vai ser responsável por manter o banco de dados funcionando, no fim das contas. O próximo é o programador, que é quem vai criar o sistema, né, que vai acessar esse banco de dados, normalmente utilizando uma linguagem de programação. Não existe uma linguagem específica, tá? Qualquer linguagem pode acessar um banco de dados. Não só programação visual, mas também tem a responsabilidade de consistir os dados antes de serem enviados para o banco de dados. Professor, Oi. fazer uma pergunta rapidinho. Cada linguagem... Tá dando eco aqui, peraí. Eu acho que não vai dar certo. Cada linguagem se comunica melhor com o banco de dados. Assim, por exemplo, quando eu fiz ETEC, o professor ele insistiu muito de trabalhar com o Firebird, porque lá ensinava a Delphi, né? Aí o Firebird mais o IBM, como é que é? IB Express, isso. E aí ele não indicou outros bancos de dados, ele explicou mais ou menos isso, que cada linguagem tem pode ser que trabalhe com outras, mas que tem uma aproximação com um determinado SGBD. Perfeito. Que trabalha melhor. É assim mesmo? Sim. Vocês vão entender conforme a gente for estudando programação, que, por exemplo, o Java, ele se dá muito bem com o PostgreSQL. Quando você for trabalhar com desenvolvimento web, vai se dar muito bem com MySQL. O Delphi, normalmente a empresa pensou no Delphi já pensando no Firebird, né? Que aí usa o SGBD e BExpert, que você falou. Então, realmente existem essas, vamos falar assim, esse direcionamento de quem está em uma linguagem trabalhar com um banco de dados específico. Não é uma regra, tá? Mas tem banco de dados que realmente algumas linguagens facilitam o trabalho com eles. Então, seu professor estava certo. É isso mesmo. Mas só que nada impede de uma linguagem trabalhar com outro banco de dados, sim. Nada impede. Você pode, por exemplo, pegar Java e falar, não, vou trabalhar com MySQL. Ou, tipo, você pegar no caso Delphi e falar, não, vou trabalhar com PostgreSQL. Nada impede. Existem formas de conexão com o banco que vai fazer com que você trabalhe com eles. Às vezes você tem que reaprender alguma coisa na programação ali para que essas tecnologias conversem. Mas é 100% de certeza que é possível conectar com outra tecnologia. Certo? Certo. Mas realmente existe, sim, esse favorecimento de algumas tecnologias para trabalhar ou não com um ou outro banco de dados. Bom, voltando aqui então. Esse programador aqui, então, ele é responsável por validar os dados que vai ser enviado para o banco de dados. Ele garante que cada acesso ao banco de dados seja fornecido somente por quem precisa dessas informações, tá? E pega somente as informações necessárias a cada acesso. Normalmente, esse programador vai trabalhar em conjunto com o cara anterior, né, com o analista, porque ele precisa saber como o banco foi projetado para ele desenvolver o sistema. Normalmente, o programador também ele identifica a melhor forma de tratar as informações que vêm do banco de dados. Ele faz com que o sistema em questão seja mais simples, intuitivo e confiável. Então, esse é o papel de quem desenvolve. E o usuário final é a necessidade de todos os outros papéis, né? O cara mais importante. Sem ele, não precisa do sistema. Então, ele utiliza o sistema e ele, além de tudo, é um dos principais envolvidos com o projeto de banco de dados. Aí você pode perguntar por que ele é envolvido lá na hora de projetar o banco de dados. Porque é por meio da necessidade do usuário final que eu projeto o banco de dados. Um exemplo, eu vou lá na empresa, numa pizzaria.
Aí o cara fala, eu quero que você crie um aplicativo para gerenciar a minha pizzaria. Ele é o usuário final. Você vai pedir para ele, o que você quer que tenha esse aplicativo? Ele vai falar, eu quero que tenha um cardápio, que no cardápio tenha os preços, eu quero ter um cadastro de usuários, de clientes meu, eu quero gerar o meu balanço do dia de venda, eu quero que fazer o fechamento diário e mensal das minhas contas. Além de tudo, eu quero um sistema de desconto para os clientes, para os meus melhores clientes. Então veja só, se alguém falar isso para mim que estou analisando as informações, essa pessoa não entende nada de banco de dados ou de como é feita a programação. Mas eu que vou analisar as informações já vou ter que pegar tudo isso e começar a pensar em como eu vou estruturar a base de dados para isso. Então esse usuário final que fez essa breve descrição, por mais que não conhece como funciona um banco de dados, ele gerou a necessidade. Então, por meio dele, foi necessário, surgiu a necessidade, no caso, né, do sistema e do banco de dados em si. E aí esse profissional, né, que é o cara que vai modelar, vai pegar essa necessidade e vai montar um banco de dados, depois o programador vai montar o sistema que atende essa necessidade do usuário. Mas às vezes esse cara aí que é o usuário final, na maioria das vezes não sabe nada de programação. Ele só sabe que ele quer isso de um sistema de computador. Então, e ele é o mais importante porque depois do sistema pronto, é ele quem vai inserir essas informações no banco de dados. Certo? Então, ele é quem fornece as informações necessárias para o sistema funcionar. E esse cara aqui, ele tem que confiar no profissional que vai gerar o sistema para ele ou que vai gerar o banco de dados para ele. Não pode esconder detalhes e informações, tá? Isso daqui é uma coisa comum que muita gente, principalmente o leigo em informática, na hora que precisa de um sistema, ele quer esconder informações, principalmente financeira. E aí pode ser que o sistema saia falho. Então tem que convencer esse usuário final de que é necessário abrir totalmente o jogo para fazer um mapeamento de dados correto e gerar um sistema bacana. A gente vai falar bastante sobre esse negócio de abstrair dados de uma pessoa, tá? De como isso funciona e assim por diante. Aqui tem outras atividades que vocês vão entregar junto com as outras, tá? E é isso. Essa aula vai ser isso. Só vou pedir para vocês não sair pela questão da chamada. Antes de fazer a chamada, alguém tem alguma dúvida? Professor, Sim. poderia explicar essa questão aí que tem que entregar de novo? Sim, vamos lá. Deixa eu voltar aqui na apresentação. Fechou a apresentação? Fechou. Espera aí, eu abro ela aqui de novo. Só um segundo. Explico sim. Ó. Deixa eu vir aqui nas primeiras. Tá vendo que aqui tem de um... Você consegue ver bem aí, né, a tela? Não precisa deixar grande não, né? Consegue, de boa. Ó, essas questões aqui, na verdade, tudo que eu expliquei nessa aula responde essas questões. Então, na verdade, é só para fixar o conhecimento, entendeu? Para vocês dar uma praticada. Então, vai ter de 1 a 6. Você vai ler aqui os slides, lembrar do que foi explicado. Se quiser assistir a videoaula, vai estar lá no YouTube. Provavelmente amanhã até meio-dia está lá. Se der para postar hoje, eu posto. Vamos ver aqui. Se eu conseguir renderizar a aula legal, eu posto. Então aqui, ó, você vai responder o que é um banco de dados. Um banco de dados é um programa responsável por gerenciar uma coleção de dados baseados no mundo real, igual eu expliquei lá. E você vai ler tudo que está aqui e vai responder. Aí o segundo, você vai falar o que é um banco de dados e um sistema gerenciador de banco de dados. Qual a diferença entre ele? O banco de dados é a tecnologia que faz o armazenamento de dados. E o SGBD é um programa que a gente utiliza em conjunto com o banco de dados para gerenciar as informações. Aí você vai explicar. Aí você vai responder uma por uma. Então, até aqui o slide 14, essas 6 perguntas são respondidas até esse slide 14.
Aí as últimas que estão aqui, ó, 7, 8, 9 até a 11, é respondida com o que está até o slide 27. É isso. O que eu quero que vocês façam? Pega um Word aí, um bloco de notas, qualquer coisa assim, responde para mim essas questões e envia lá no Classroom. Eu ainda não criei no Classroom a nossa disciplina, mas eu vou criar e enviar no grupo, tá? Ficou claro? Conseguiu compreender? Qual o prazo, Consegui. professor? Ah, para quando está marcada a nossa próxima aula mesmo? Ainda não decorei aqui o horário, peraí. Eu acho que seria para amanhã. Amanhã. Não é, amor? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Tópicos banco de dados. Não, não precisa ser amanhã, não. Vocês podem me entregar na semana que vem. Beleza? Na próxima segunda? Isso, para não ficar muito Tá bom. corrido. Porque eu sei que tem gente que trabalha, tal, tem todas as problemáticas. Pode ser? Beleza. Fechado, galera? Alguma dúvida ainda? Ah, então tranquilo. Só vou pedir para vocês aguentar aí um pouquinho, que eu vou montar aqui com vocês a chamada, porque pediram para a gente controlar bem de perto a chamada de vocês. Então, como ainda está com problema lá no nosso sistema, ainda não está liberado as turmas, eu vou controlar aqui, tá? Então, eu vou aqui renomear, só é rapidinho. Já vou... É BB1. Aí aqui vai ser o nome e a data, no caso. É coisa rápida, tá? Não vou tomar muito tempo de vocês, não. Então, eu vou fazer aqui o seguinte, galera. Eu vou vir aqui, ó, no nosso programa aqui, e eu vou ir chamando por ordem que está aqui. Você pode mandar aí no grupo aí um presente, alguma coisa assim, ou aqui, que aí eu já marco aqui o seu nome e você já pode sair que está dispensado, tá? Aí até amanhã. Amanhã a gente dá continuidade na aula. Então vamos lá. Amiron. Amiron tá aí, beleza. Andriel. Beleza. Bruno. Bruno tá aí também? Não vi aqui. Tá, beleza. Vai ser ligeiro aqui, tá? O próximo, Eric. Eric. Beleza. O Felipe Borgato. Presente. Beleza. Felipe B. Vou por inteiro que tem o outro. Borgato. Professor, Oi. aí no caso, eu sou um aluno novo ali aí na turma, sabe? Entre esse semestre. Sim. Aí, se eu tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, eu posso estar entrando em contato? Claro, pode sim. Não deixa de entrar, não. Por mais que eu vou estar postando a aula lá, pode mandar mensagem, pode falar sim, tá? Tá, então tá bom, então. Obrigado. De nada, tranquilo, pode mandar sim, tá? Não fica com dúvida. Bom, Felipe Borgato tá aí, né? Felipe Borgato tá aí, já respondeu que tá aí? Eu não lembro mais. Não. Sim, sou eu. Ah, tá, desculpa. Felipe Ponzelli. Presente. Beleza, presente. Gabriel Henrique. Beleza. Deixa eu só marcar aqui. O próximo aqui, Gasques. Qual que é o nome completo, Gasques? É o Vitor. Vitor Gasques Faria. Vitor Gasques. Vou pôr só Vitor Gasques, que acho que Beleza. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Aí aqui o próximo, Guilherme Almeida. Tá aí? Não? Então, por enquanto, vermelhinho. Se aparecer... Professor, Oi. colocou presença para mim, Gabriel Henrique? Sim, A senhor. internet caiu bem na hora da chamada. Não, pode ficar tranquilo.
Quem eu deixar com falta, eu vou pôr o quadrinho vermelho aqui na frente. Fica sossegado. E eu faço questão de fazer e gravar, ó, eu tô ainda gravando, tá? Para vocês verem lá depois que eu postar como é que foi feito e que não respondeu ou respondeu, para ficar registrado, tá? Bom, Guilherme Almeida, Guilherme Avelar. Salve. Fechou. Aí na próxima vai ser mais rápida essa chamada, porque aí eu já vou ter os nomes aqui, né? Beleza? Aí o próximo, Leandro. Leandro Batista tá aí. Participou até da aula, de boa. Leonardo Ribeiro. Tá aí? Eu tô, professor. Fechou, então. O Guilherme Almeida pediu pra eu falar que ele tá também, que ele não tá conseguindo falar. Ah, não, então beleza, já tô apagando aqui. Parece que travou lá. Fica de boa, tá aqui então. Foi o Leonardo Ribeiro. Agora vai ser o Marco Antônio. Tá aí o Marcos Antônio? Marco Antônio. Sim ou não? Tem 2 Marco Antônio, 3. Mas é um só, né? Tá aqui 3, acho que é um só. Pedro. Pedro tá aí, beleza. Rian. Rian? Tô aqui. Tranquilo. E o outro sou eu, tá certo. Galera, só nessa aula vai ter essa chamada assim, depois já tem o nome, é mais fácil. Certo? Pessoal, é isso. Tá? Uma boa noite aí para vocês. Amanhã a gente vai estar aí dando sequência aí e aí continuando com a matéria, tá? E já entrando numa parte mais interessante, beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição. Vou tentar enviar aí a aula ainda hoje ou amanhã cedo. Acordar cedo eu mando, beleza? Um abraço aí, até mais.